Deixa eu inicialmente dizer que é uma alegria, uma satisfação participar dessa atividade da integradora. Para quem não sabe, durante 5 anos eu fui professor da integradora, eu tinha uma turma de pequeno grupo, né? Então, eu já estou relativamente acostumado com a disciplina, com o funcionamento da disciplina. E o professor Jonas, então, me pediu para hoje conversar com vocês sobre... Nós vamos conversar sobre a abordagem de um paciente com uma doença articular inflamatória a partir de um caso clínico. Eu acho que a dinâmica fica mais interessante se vocês participarem, né, ativamente, interromperem, fazerem questionamentos. A gente vai trocando ideias, né? A ideia não é fazer um monólogo aqui, eu ficar falando sem parar durante quase 1 hora. Então, fiquem à vontade para me interromper, fazerem perguntas, né? E a gente vai trocando ideias, tá certo? Então, a gente vai começar discutindo o caso desse homem de 45 anos, que há 2 dias iniciou com dor de início súbito no joelho direito, uma dor muito intensa. Ele não teve trauma no local, ele não bateu o joelho, não caiu, não aconteceu nada disso. E quando a gente examina esse paciente, ele tem um aumento de volume importante desse joelho, eritema, né, o joelho está vermelho, está quente, e tem um derrame articular de proporção moderada no exame físico. E aí o paciente, então, não permite que a gente examine, né, não permite a mobilização, mesmo a mobilização passiva. Ele não consegue ativamente movimentar o joelho, mas mesmo a mobilização passiva, ele não deixa examinar porque ele está sentindo muita dor. De outros dados de história, né, que são importantes, é um paciente que tem antecedentes de obesidade, hipertensão e dislipidemia. Ele refere que já teve 2 crises no passado, que foram autolimitadas, de dor muito intensa e de inchaço na primeira metatarsofalangiana, na articulação do dedo do pé direito. Isso nos últimos 2 anos. Além disso, ele toma 2 latas de cerveja por dia e não é fumante. O paciente nega a história familiar de doença reumática. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais para esse paciente. Gostaria de saber. Professor, eu tenho uma pergunta, na verdade, como que a gente vai ver o derrame articular do paciente, como que a gente vai qualificar ele só no exame físico? Eu realmente não tenho nenhuma noção disso. Boa. Na verdade, vocês estão entrando na semiologia, né, e no próximo semestre vocês vão passar na reumata, a gente vai ter oportunidade de mostrar para vocês como é que a gente pesquisa derrame no joelho. Existem algumas manobras específicas, né, semiológicas para identificação de derrame articular, que agora aqui fica difícil de eu demonstrar, né, mas essas manobras existem. No caso desse paciente, o que a gente vê é que, na inspeção, simplesmente, a gente já vê que o joelho está grande, né, está bem assimétrico em relação ao joelho contralateral. Então, o joelho está inchado, assim, volumoso, e quando o derrame é muito volumoso, é muito grande, moderado a grande, a gente tem uma manobra que a gente aperta a patela para baixo, né, empurra a patela para baixo, e a patela desce e ela espontaneamente volta, ela sobe. Lembrando um pouquinho aquilo que a gente veria quando a gente empurra um cubo de gelo dentro de um copo d'água. Se tu empurrar o gelo para baixo, o gelo volta, né? Então, a gente chama isso de manobra do rechaço patelar. Não sei se deu para entender isso, mas é mais ou menos a imagem que eu consigo transmitir, assim. Deu, obrigada, professora. Mais alguma pergunta? Muito bem. Oi, pode falar. Se ele teve febre? Não teve febre, né? Não menciona nada de febre. Por que tu perguntaria isso? Se não poderia ser um quadro infeccioso. Poderia ser um quadro infeccioso, boa. Se ele tivesse uma febre, especialmente se fosse uma febre mais alta, poderia ser um quadro infeccioso se manifestando dentro da articulação. Muito bem. Então, essa é uma pergunta importante, realmente, se o paciente teve febre. Então, na apresentação direta desse quadro, a gente poderia dizer que esse paciente tem uma artrite, né, já que ele tem todos os sinais inflamatórios que vocês aprenderam, né, tem dor, tem rubor, né, a articulação está vermelha, tem calor, aumento de temperatura local, tem aumento de volume da articulação
e tem incapacidade funcional, ele tem perda da função da articulação. Então, o paciente tem uma artrite. No caso, a gente pode dizer que ele tem uma artrite do joelho, certo? O que mais que a gente teria que perguntar para esse paciente para tentar caracterizar melhor o quadro clínico? Primeira pergunta que aparece ali, o problema é localizado ou generalizado? Ou seja, perguntar para ele se é só o joelho que está doendo ou ele tem outras articulações incomodando, tem outras dores. Perguntar se o quadro é simétrico ou assimétrico. O que a gente chama de uma artrite simétrica? Quando, por exemplo, os dois joelhos são afetados, ou os dois punhos, os dois tornozelos. Tem algumas doenças na área da reumatologia que tipicamente causam uma artrite simétrica. O exemplo mais típico disso é a artrite reumatoide, né? Outras vezes o quadro é assimétrico, né? Então pega, por exemplo, o punho direito, o joelho direito, o tornozelo esquerdo, então de forma assimétrica. Outra pergunta é se a queixa dele é em articulações periféricas, ou ele também tem acometimento do esqueleto axial. Então, a articulação periférica, por exemplo, é o joelho, é o tornozelo, é o punho. Agora, se o paciente está se queixando de dor, por exemplo, na região cervical ou na coluna lombar, isso lembra a possibilidade de ele ter acometimento do esqueleto axial. Tá bem? E tem algumas doenças, de novo, na área da reumato, que tipicamente acometem somente o esqueleto periférico, outras têm preferência pela coluna vertebral. Existe um grupo de doenças inflamatórias da coluna vertebral. A pergunta número 2 ali é em relação ao número de articulações acometidas. Então, se for uma única articulação, a gente diz que o paciente tem uma monoartrite. Se forem 2, 3 ou 4 articulações, é uma oligoartrite, são poucas articulações. Se forem 5 ou mais articulações, a gente diz que o paciente tem uma poliartrite. No caso do paciente que eu apresentei para vocês ali, é só o joelho direito que está incomodando, né? Tá certo? Então, a gente pode dizer que o nosso paciente, do nosso caso clínico, tem uma monoartrite. Tá bem? A outra pergunta é definir o tempo de evolução da queixa do paciente, né? Se é um quadro agudo ou crônico. Em reumatologia, se convencionou definir que tudo que tiver menos do que 6 semanas de evolução é considerado agudo. Então, por exemplo, o paciente que tem artrite reumatoide, que é uma doença que a gente vai discutir no próximo semestre, o paciente tem uma poliartrite simétrica de pequenas e grandes articulações, né, do esqueleto periférico, e essa artrite tem uma duração acima de 6 semanas, então é uma poliartrite crônica. No caso do nosso paciente, ele tem uma monoartrite que começou há 2 dias, não é isso? Então dá para dizer que esse paciente tem uma monoartrite aguda. Vocês concordam? Tá bem? Vamos adiante. Sim. Outra pergunta. Existe evidência de doença sistêmica? Existe evidência de manifestação extra-articular, ou até mais do que extra-articular, de manifestações fora do sistema músculo-esquelético? Então, por exemplo, uma das perguntas que a colega de vocês fez é se ele teve febre, né? Se ele tem febre, isso sugere que ele deva ter uma doença que é sistêmica. Ou se o paciente tem lesões de pele, ou se o paciente tem queixas na revisão de sistemas, por exemplo, relacionados ao tubo digestivo, ou ele tem queixa ocular, e assim por diante. Então, na verdade, na anamnese inicial do paciente com uma determinada queixa musculoesquelética, a gente tem que fazer uma investigação completa, tem que fazer uma anamnese completa com todos os itens, né, que fazem parte da anamnese, incluindo revisão de sistemas, antecedentes de doenças, história familiar e assim por diante. Tá bem? Outra pergunta, existe alguma doença associada que possa explicar a queixa reumatológica ou a queixa musculoesquelética? Então, por exemplo, a gente está diante de um paciente que nos conta que ele sofre de doença inflamatória intestinal, ele tem doença de Crohn, ele tem retocolite, está se queixando agora de uma dor na coluna e está com queixa de dor e inchaço nas articulações dos joelhos, do tornozelo. Então, esse paciente, de imediato, a gente pode pensar que ele pode ter uma artrite associada à doença inflamatória intestinal, tá certo? Ou
é muito comum os pacientes, por exemplo, que têm hipotireoidismo e que estão com essa doença descompensada, não estão com o hipotireoidismo bem tratado, esses pacientes se queixam de muita fraqueza, mialgia, artralgia. Então, existe uma outra doença associada, né, que pode explicar, pode justificar uma determinada queixa musculoesquelética do nosso paciente. Tá bem? Existe perda funcional ou incapacidade física? Então, perguntar para o paciente como que essa queixa que ele está referindo está interferindo no dia a dia dele, o que ele está deixando de conseguir fazer. Os pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide, numa fase em que a doença está muito ativa, eles estão com muita inflamação poliarticular, eles não conseguem, por exemplo, cortar a carne ou abrir um vidro de refrigerante, uma garrafa de refrigerante. Então, os pacientes têm perda funcional, incapacidade funcional relacionada à doença que eles estão apresentando. No caso do nosso paciente, ele chegou sem conseguir movimentar o joelho. Provavelmente o paciente está sem conseguir caminhar direito. Não é isso? Muito bem. Uma outra pergunta importante é se existe história familiar dessa manifestação, né? Ou mesmo se existe história familiar de alguma doença bem definida, né? Então a gente sempre pergunta, tem na tua família alguém com lúpus? Tem alguém na tua família com artrite reumatoide? Tem alguém na tua família com gota? Porque essas doenças todas, elas têm um caráter de predisposição familiar, de predisposição genética, tá certo? Então, juntando esses dados todos que eu apresentei para vocês, dados de anamnese, dados do exame físico, e muitas vezes a gente precisa de exames complementares, né? No caso do nosso paciente, a gente pode concluir que ele tem uma monoartrite aguda. No caso das monoartrites agudas, muitas vezes, frequentemente, mesmo tendo todos esses dados de anamnese, de exame físico e de exames complementares, a gente precisa fazer um procedimento diagnóstico que é a punção da articulação. Então, a gente tem que pegar uma seringa com uma agulha e puncionar a articulação e obter líquido sinovial. Alguém tem ideia de por que isso pode ser importante? Avaliar os componentes do líquido? Exatamente, a gente vai obter esse líquido, né, vai coletar esse líquido, esse material, e vai mandar para o laboratório. Mas tem uma doença que até já foi falada pela colega de vocês, tem uma doença que pode se apresentar como uma monoartrite aguda e que a gente não pode nunca deixar passar, que é a artrite séptica, a artrite infecciosa. Então, um dos diagnósticos diferenciais importantes de um paciente com uma monoartrite aguda é artrite infecciosa. E para diagnóstico de certeza de artrite infecciosa, tá, a gente define a artrite infecciosa como aquela artrite que é causada pela presença física de um micro-organismo, né, geralmente uma bactéria, dentro da articulação. E para fazer esse diagnóstico de certeza, a gente punciona a articulação e a gente encaminha esse material, esse líquido sinovial que a gente obtém na seringa, né, para o laboratório e pede um exame de cultura do líquido. E aí, na cultura, vai aparecer a presença de um micro-organismo, tá bem? Isso vai nos permitir, então, fazer o diagnóstico de certeza, e muitas vezes, a partir da cultura, a gente identifica exatamente qual é o micro-organismo e qual é a sensibilidade que ele tem aos diferentes antibióticos. Isso nos ajuda, então, a definir qual o melhor antibiótico para tratar esse nosso paciente que está com artrite séptica. Certo? Então, em se tratando de monoartrite, que é o caso do nosso paciente, né? Se a gente dividir, assim, em grandes causas de monoartrite, a gente poderia dizer que existem algumas doenças que são inflamatórias e existe um outro grupo de doenças que são as doenças degenerativas ou metabólicas. Só para que vocês entendam isso. Lembrando que monoartrite sempre pode ser uma manifestação inicial de uma poliartrite. Um paciente que, com o passar do tempo, vai desenvolver uma poliartrite, muitas vezes ele inicia como uma monoartrite. E depois as outras articulações vão sendo adicionadas, no passar dos dias ou das semanas. Tá bem? Então, essa tabela mostra para vocês algumas das principais causas de artrites, de monoartrites de causa inflamatória. Então, um grande grupo de doenças que cursam com monoartrite inflamatória aguda são as artrites induzidas por cristais.
Um exemplo é a gota, que é uma artropatia induzida por cristal de ácido úrico. Existem outros cristais que podem causar monoartrite aguda, talvez mais conhecido deles, mais comum deles, é o cristal de pirofosfato de cálcio dihidratado. Tá certo? E aqui, como eu falei antes para vocês, um outro grupo de doenças que pode causar um quadro de monoartrite aguda, inflamatória, são as artrites infecciosas, especialmente as causadas por bactérias. Tá bem? Aqui, nessa tabela, algumas causas de monoartrite não inflamatória, né? Então, por exemplo, a osteoartrite ou osteoartrose, que é uma doença de desgaste, de degeneração da cartilagem da articulação, é uma doença primariamente não inflamatória ou menos inflamatória e que está muito associada com o avançar da idade, né? Então, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, as cartilagens vão se degenerando e surge uma doença, então, que a gente conhece como osteoartrite, tá bem? Isso pode ser uma causa de uma artrite de joelho, ou de uma monoartrite de joelho. Um outro grupo que está destacado aqui são os desarranjos internos das articulações, que são, por exemplo, no caso do joelho, as lesões de menisco ou de ligamentos de joelho, e que estão muito mais relacionadas com a área da traumato-ortopedia do que propriamente da reumatologia. Mas muitas vezes os pacientes procuram inicialmente o clínico, né, procuram o reumatologista, e a gente, através de toda a anamnese, o exame físico, que eu comentei antes, a gente muitas vezes chega à conclusão de que o paciente deve ter uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, e a gente, então, muitas vezes encaminha esse paciente para o nosso colega ortopedista. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ou dúvida? Professor, Pois não. no caso do paciente ter uma artrite infecciosa ali, o que a Laura perguntou já não seria um indício ou a própria observação macroscópica do líquido já não seria indicativo? Boa pergunta. Exatamente, quando a gente punciona uma articulação com uma artrite infecciosa, o líquido vem normalmente purulento. É pus que a gente obtém na seringa, né? Então, isso, só o fato de a gente funcionar e o líquido ter esse aspecto purulento já é um indício muito forte, né, muito indicativo de que realmente deva ser uma artrite séptica. Além disso, o paciente vai ter febre alta, normalmente 39, 40 graus de temperatura. Em geral, é um paciente que vai ter tido uma infecção precedente, né, ele vai ter tido alguma infecção que desencadeou. O mecanismo mais comum para o aparecimento de artrite infecciosa é a disseminação hematogênica. Então, o paciente tem uma infecção de garganta, ou de ouvido, ou de pele, ou uma infecção pulmonar, uma infecção urinária, faz uma bacteremia e, posteriormente, essa bactéria, então, vai se alojar dentro da articulação, causando, então, artrite séptica. Tá bem? Então, na história clínica, o paciente vai contar que vinha tendo tosse com falta de ar, sintomas de uma pneumonia, ou vinha tendo sintomas de uma infecção urinária, ou assim por diante. Tá bem? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Muito bem, então vamos adiante aqui. Então, voltando ao nosso paciente aqui, né, que a gente viu que tem uma monoartrite aguda do joelho direito, né, com muita dor, muita incapacidade. Ele é um paciente masculino, obeso, com comorbidades, né, ele é hipertenso, dislipidêmico, já teve 2 crises de artrite no dedão do pé. Ele conta que toma 2 latas de cerveja por dia, não tem história familiar de doença reumática, e os exames, agora a gente tem uma dosagem de ácido úrico de 10 miligramas por decilitro, lembrando para vocês que o normal é até 7, né, para homens, e 6 para mulher, e a gente punciona o líquido sinovial desse paciente, e a gente, quando faz o exame com um microscópio de luz polarizada, desse material, a gente observa a presença de cristais de urato em forma de agulha. Então, tem cristal de urato no líquido sinovial do nosso paciente. Qual que é o diagnóstico do nosso paciente? O que vocês acham? Gota? Gota? Gota. É o que já apareceu aqui no próximo slide, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a gota. O
partir desse caso clínico. A gota, então, ela, durante muito tempo, ela foi conhecida como a doença dos reis, e vocês estão vendo ali a citação de vários personagens importantes da história da humanidade, né? Inclusive o Sydenham, que era um médico importante, né? Que descreveu várias coisas na medicina. Uma delas foi uma coreia, né? Que é uma doença da área do professor Jonas, né? Uma doença neurológica, que é a coreia de Sydenham. Mas então a gota durante muito tempo foi conhecida como a doença dos reis. Hoje em dia ela já é uma doença dos comuns, foi democratizada, assim, todo mundo hoje em dia pode ter gota. Mas lá na época, por exemplo, da Idade Média, ela era uma doença dos reis. Por que será que ela era uma doença dos reis? Porque está associado com dislipidemia, a questão de bebê, homens mais velhos também. Isso. Então, na época lá da época medieval, quem tinha acesso a muita bebida, né, fartura de bebida, de comida, eram obesos, né, em geral eram os reis. Os plebeus, né, o resto da população, eram trabalhadores braçais, né, então eram magros, se alimentavam pouco, bebiam pouco, não tinham gota. Tá bem? Então, a gota é a doença dos reis. Como é que a gente define a gota? A gota é uma doença que se define por ser associada a um distúrbio metabólico, que é a elevação do ácido úrico no sangue, né? Hiperuricemia. Essa hiperuricemia, então, leva à deposição de cristais de ácido úrico, né, de monourato de sódio, nas articulações ou nas partes moles. Então, pessoal, em outras palavras, a gente pode dizer que não existe gota se não houver hiperuricemia. Por outro lado, é importante saber que nem todo mundo que tem hiperuricemia vai ter gota. Na verdade, a minoria dos indivíduos que tem essa alteração metabólica vai ter a doença. Mas 100% das pessoas que têm gota tem que ter tido hiperuricemia ou tem que ter hiperuricemia. Onde é que vem esse nome gota, né? Só por curiosidade. É o que está dito ali, é uma doença muito antiga, né? E que na Idade Média existia a lenda de que ela acontecia porque o diabo vinha durante a madrugada e pingava uma gota de veneno no dedo do pé do paciente. Então, daí veio o nome gota. Tá certo? Será que a gota é uma doença comum? Eu tenho certeza que nessa turma de 40, 50 alunos, certamente tem familiares de vocês, especialmente os homens, né, que devem ter gota. Depois vocês podem me contar. Vamos começar pelo último item aqui. Vejam, a hiperuricemia, ela acontece em 1 de cada 5 adultos nos Estados Unidos. Então, 20% dos adultos nos Estados Unidos têm hiperuricemia. E quase 4% dos americanos têm gota. 2,5% da população do Reino Unido. Então, é uma doença bastante prevalente, cuja prevalência vem aumentando cada vez mais. Né? E isso se deve muito a essas questões de dieta, estilo de vida, né? A dieta ocidental, especialmente, rica em carboidrato, em gordura, os pacientes cada vez mais obesos e cada vez vivendo mais, estão tendo cada vez mais gota, né? É uma doença que tem uma predisposição familiar, como eu falei antes, quase 40% dos indivíduos com gota têm história familiar de alguém com gota, e a gota é uma doença primordialmente de homens, né? Existe um grande predomínio da doença em homens. A gota só vai acontecer na mulher depois que a mulher entra na menopausa. E isso se deve ao fato de que o estrogênio, né, que é o hormônio feminino, ele tem uma ação de aumentar a excreção de ácido úrico pela urina. Então, as mulheres excretam mais ácido úrico na urina durante a fase reprodutiva, né, durante a fase estrogênica da vida, portanto, elas têm uma uricemia mais baixa. No momento que a mulher entra na menopausa, que ela para de produzir o estrogênio, os níveis de ácido úrico nas mulheres aumentam e elas passam, então, a apresentar gota. Então, em outras palavras, se vocês estiverem num pronto atendimento, numa emergência, e atenderem uma moça de 20 anos de idade com uma monoartrite aguda, se ela estiver menstruando regularmente, né, em princípio, isso não deve ser gota. Só pelo dado da idade e o gênero da paciente. Tá bem?
A gota tem um pico de aparecimento na quinta década de vida, né? Então, homens a partir dos 40 anos, e essa prevalência aumenta com a idade. Certo? E do que decorre a hiperuricemia? A hiperuricemia, ou melhor, do que decorre a gota? Decorre do fato de que o ácido úrico no nosso sangue, né, ele tem um limite de solubilidade. Então, acima de 6,7 miligramas por decilitro, o ácido úrico fica hipersaturado e ele acaba cristalizando, formando pequenos cristais. E isso vai dar origem, então, à deposição desses cristais de ácido úrico nos tecidos e dentro das articulações. Um outro fato interessante é que o homem, né, o ser humano, não tem uma enzima, que é a uricase, que eu já vou explicar para vocês por que ela é importante. Por que a ausência dela é importante, né? E certamente existem fatores ambientais que também estão relacionados com o desencadeamento da gota, que a gente já falou, né? O peso, a dieta, o estilo de vida. Tá bem? Professor, Oi. uma pessoa com gota pode vir a ter um problema renal? Boa pergunta. Uma pessoa com gota pode ter, na verdade, existe uma grande associação, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Existe uma grande associação de hiperuricemia e gota com nefropatia. É mais comum até os indivíduos que têm doença renal, então os pacientes já têm algum grau de insuficiência renal, terem hiperuricemia e ficarem mais predispostos a terem a gota. Tá bem? Tá bem. Muito Já vai obrigada. entender isso melhor na sequência aqui da minha fala. Isso aqui é só para mostrar para vocês a rota metabólica da síntese e da degradação das purinas no nosso organismo. O ácido úrico, na verdade, ele é o produto final da síntese e degradação das purinas. Então, vocês veem aqui que do lado esquerdo a gente tem DNA e RNA aqui dos dois lados, né? E como é que isso é degradado, chegando a um momento aqui da rota metabólica em que a gente tem a hipoxantina, que é convertida por ação de uma enzima que se chama xantina oxidase, ela é convertida em xantina, que, de novo, por ação dessa mesma enzima, xantina oxidase, é transformada em ácido úrico. O ácido úrico em outros seres, por exemplo, nos répteis e nos anfíbios, ele é transformado em alantoína, por ação de uma enzima que é a urato-oxidase, também conhecida como uricase, né? Então, a uricase transforma o ácido úrico em alantoína, e a alantoína é extremamente hidrossolúvel. Então, ela é facilmente eliminada na urina dos répteis, dos anfíbios, mas o homem, infelizmente, não tem essa enzima, né? A gente não, no nosso desenvolvimento filogenético, essa enzima foi suprimida. Então, por essa razão, o homem é um ser hiperuricêmico, tá certo? Ficou claro isso? Sim. Então, eu brinco, né, que a gente não vai encontrar na natureza um crocodilo ou uma cobra com crise de gota, tá bem? Porque eles têm uricase e transformam o ácido úrico em alantoína, a alantoína é eliminada na urina, certo? Muito bem. E do que decorre, então, o nível de ácido úrico que a gente vai ter no nosso sangue? Basicamente, são dois braços, né, dois grandes braços. De um lado, o que a gente produz ou ingere de ácido úrico, então as purinas da dieta contribuem com 20%, e o resto a gente produz endogenamente, 80%. Então, aqui é o lado de produção de ácido úrico. Do outro lado, vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Sim. Então, aqui do outro lado, a gente tem a parte da eliminação do ácido úrico, né? Então, o nosso nível vai depender daquilo que a gente produz versus aquilo que a gente elimina. E a nossa eliminação de ácido úrico é 2/3 eliminado através do rim e 1/3 através do intestino. Tá bem? Então, basicamente, o indivíduo vai se tornar hiperuricêmico ou se ele produzir demais ácido úrico, ou se ele excretar de menos. E a gente sabe que 90% dos casos de pacientes com gota se dá por hipoexcreção renal do ácido úrico, tá bem? Então, o paciente excreta menos do que deveria, tem um nível de ácido úrico no sangue aumentado, vai levar à supersaturação e cristalização do ácido úrico, e daí advém, então, a doença, tá bem?
Muito bem. A gota se classifica, como quase todas as doenças na medicina, em gota primária ou gota secundária. Acho que a gente não precisa perder muito tempo discutindo isso, mas existem várias situações onde o indivíduo desenvolve hiperuricemia secundária, a, por exemplo, doenças mieloproliferativas, uso de determinadas medicações que aumentam o nível de ácido úrico no sangue, e outras situações de hiperuricemia e gota secundária. Tá bem? Que, na verdade, a maior parte dos pacientes tem gota secundária, alguma outra causa subjacente. Muito bem. Existem algumas medicações, por exemplo, que levam à elevação do ácido úrico, e são medicações que muito frequentemente são usadas nesse perfil de pacientes que têm obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, né? Que é, por exemplo, a aspirina em dose baixa, que se usa, vocês sabem, se usa para profilaxia primária e secundária de eventos cardiovasculares, né? Ou uso de diuréticos, que se usa bastante nessa população de pacientes hipertensos, né? Então, essas medicações acabam, de alguma maneira, contribuindo para a hiperuricemia, que elas podem aumentar o nível de ácido úrico no sangue. Quando, algumas vezes é possível, né, a gente define o diagnóstico de gota, a gente tenta fazer a substituição, por exemplo, da aspirina por um outro antiagregante plaquetário que não tem essa ação de aumentar o ácido úrico, ou se o paciente é hipertenso, está sendo tratado, por exemplo, com hidroclorotiazida, a gente tenta trocar, quando possível, por outros antihipertensivos que não tenham essa ação de aumentar o nível de ácido úrico. Nem sempre isso é possível, né, na prática. Tá bem? A gota é uma doença, então, que cursa em estágios clínicos, né, que estão citados a fase da hiperuricemia, a gota aguda, o período intercrítico e a gota tofácea crônica. Isso fica mais fácil de entender nessa figura aqui. Então, vocês veem aqui nesse gráfico que no eixo horizontal a gente tem o tempo, né, medido em anos, e no eixo vertical a gente tem a intensidade da dor do paciente. A primeira fase da gota, na verdade, é uma fase subclínica, né, pré-clínica, onde o paciente simplesmente tem hiperuricemia assintomática, ele não tem qualquer sintoma. Tá bem? Normalmente, a gente diz que a chance de eu disse antes para vocês que a grande maioria dos indivíduos que têm hiperuricemia não vai ter gota. A chance de ter gota é tanto maior quanto maior for a magnitude da hiperuricemia. Então, se o limite de normalidade para o homem é de 7 miligramas por decilitro, o indivíduo que tiver 15 miligramas de ácido úrico tem uma chance muito maior de ter gota do que o indivíduo que tiver 7,3, tá certo? E também a chance é maior dependendo do tempo de existência da hiperuricemia. Então, o indivíduo que é hiperuricêmico há 10, 15 anos tem uma chance muito maior de ter a doença gota do que um indivíduo que tem hiperuricemia há 6 meses. Tá certo? Muito bem, então o indivíduo tem hiperuricemia, tem 15 de ácido úrico há 10 anos. Lá pelas tantas, esse indivíduo, numa determinada noite, ele se acorda com uma dor lancinante no dedão do pé, e ele entra, então, no primeiro estágio clínico da gota, que é o que se chama de gota aguda, intermitente. Vocês veem aqui que a intensidade da dor vai lá em cima, mas é por um tempo bem curto, né? O paciente tem a crise, dura poucos dias, ele sai da crise, e aí ele entra numa terceira fase aqui, que se chama de período intercrítico, período entre as crises, que normalmente é longo, né? Aí o paciente tem uma nova crise, período intercrítico, nova crise, período intercrítico, e se ele não se trata, essa situação, vocês veem aqui que a espessura do tempo aqui vai engrossando, né, e o intervalo entre as crises vai diminuindo, até que o paciente chega no estágio final aqui da história natural da doença, que é o que se chama de gota tofácea crônica, onde o paciente tem dor o tempo todo, né, e muitas vezes tem uma doença que não mais é monoarticular, ela passa a ser poliarticular. Eu já vou explicar melhor cada uma dessas fases da gota para vocês. Aqui só para explicar a fisiopatologia da crise aguda de gota, né? É interessante entender isso, até para integrar, né, já que a disciplina é integradora, integrar conhecimento clínico com conhecimento básico. Então, aqui a gente tem
os cristais de ácido úrico pré-formados dentro da articulação do nosso paciente. Esses cristais são opsonizados por IgG, né, por imunoglobulina G, e isso facilita, então, a fagocitose desses cristais pela célula, que é a primeira célula de resposta dentro da articulação do paciente com gota, que é o macrófago sinovial. Então, o macrófago fagocita esses cristais opsonizados, e a partir dessa fagocitose do macrófago, existe a liberação de uma série de mediadores pró-inflamatórios, que estão citados aqui, quimiocinas, enzimas lisossomais, prostaglandinas, interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, substância P, tudo isso favorecendo a instalação de um processo inflamatório bastante intenso, bastante agudo. E aqui do lado esquerdo da figura vocês veem o que acontece no interior desse macrófago, né, a partir da fagocitose desses cristais, ativação do que a gente conhece como o inflamassoma, né, que é uma cascata de proteínas de resposta inflamatória que vão desencadeando, aqui no caso por ativação dessa NLRP3, existe a ativação da procaspase em caspase, que é uma enzima que transforma a prointerleucina 1-beta em interleucina 1-beta, que então é secretada, né, pelo macrófago, e a interleucina 1-beta é uma citocina extremamente pró-inflamatória, e muito importante na fisiopatologia da crise aguda de gota. Tanto isso é verdade que existem até hoje em dia alguns anticorpos monoclonais que a gente pode usar como tratamento da crise de gota, que são anticorpos anti-interleucina 1. Raramente a gente usa isso na prática, porque são remédios extremamente caros, né? E existem outros bem mais baratos que a gente pode usar para debelar a inflamação da gota, mas são disponíveis, existem no caso de pacientes mais refratários, que não respondem a tratamento nenhum, a gente pode lançar mão de um anticorpo monoclonal anti-interleucina 1-beta. Tá certo, pessoal? Aqui é uma tabela que mostra para vocês as articulações mais frequentemente afetadas na gota, né? A gota é uma doença que gosta muito das articulações dos membros inferiores. Então, é muito comum, deixa eu pular aqui, é muito comum que o primeiro ataque de gota seja no dedão do pé, né? Então, vou falar um pouquinho aqui do primeiro ataque. Geralmente, o paciente vai dormir de noite sem sentir nada. Muitas vezes, esse primeiro ataque se dá no momento em que o paciente, na noite anterior, participou de um churrasco, né, comeu muita carne, tomou muita cerveja, vai dormir contente, né, de barriga cheia, e é despertado lá pelas 3 da manhã com uma dor lancinante no dedão do pé. Isso é o que se chama de crise de podagra, crise da articulação metatarsofalangiana do pé. Então, muita inflamação, rubor, eritema, e uma dor que chega no seu ponto máximo em pouco tempo, tá bem? Algumas vezes, inclusive, esses pacientes chegam a ter um pouquinho de febre, né? Uma febre não muito alta, podem ter calafrios, né? E, por definição, essa crise aguda de gota, ela é autolimitada, ela dura alguns poucos dias, e o paciente sai da crise mesmo sem tratamento nenhum, tá bem? Vamos voltar aqui. Então, escrevi para vocês a crise aguda de gota, né, no dedão do pé. Aqui algumas associações clínicas típicas, né, do paciente com gota, aquilo que a colega perguntou antes sobre doença renal, né, tem uma associação muito importante com doença renal, tanto a hiperuricemia podendo levar à doença renal, quanto a doença renal levando à hiperuricemia, que é até mais comum, tá certo? É muito comum a associação com hipertensão, né? É comum, como eu já falei, a obesidade, a dislipidemia com aumento de triglicerídeos em 80% dos pacientes que têm gota. Então, a gota, na verdade, faz parte de uma grande síndrome que a gente chama de síndrome metabólica, tá? E é por isso que ela é tão prevalente, né, e cada vez mais prevalente na população geral, porque a síndrome metabólica está se tornando cada vez mais prevalente nos países todos. Como é que a gente faz diagnóstico de gota? O diagnóstico definitivo seria pela identificação do cristal típico, né, no líquido sinovial do nosso paciente. Só que nem sempre a gente
tem disponibilidade de fazer punção articular e de identificar o cristal, né? Então, na prática, pessoal, muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico que é o que está descrito aqui como o segundo passo, né? A gente acaba fazendo um diagnóstico clínico. Um paciente que tem hiperuricemia sabidamente e tem um quadro clínico característico, típico, né, de uma monoartrite aguda no pé, já teve crises anteriores, teve uma crise com essa característica típica de ter um início muito agudo, muito rápido, de dor, inchaço, eritema, num homem com comorbidades, né, isso praticamente faz o diagnóstico clínico de certeza de uma crise de gota. Tá certo? Se a gente tiver dúvida diagnóstica, o ideal sempre seria puncionar a articulação para tentar identificar o cristal, mas nem sempre isso é possível. Hoje em dia a gente tem uma outra, digamos, uma outra ferramenta que pode nos ajudar no diagnóstico desses pacientes, que são os métodos de imagem. A gente consegue identificar por ecografia, né, por ultrassom, a presença de cristais dentro da articulação, e mais modernamente ainda até a tomografia computadorizada por dupla emissão de energia. Tá certo? Aqui mostrando para vocês como é que aparece o cristal de ácido úrico quando a gente visualiza o microscópio de luz polarizada. Tem esse aspecto de agulha aqui, que é muito característico, né? É típico do cristal de ácido úrico. E se o paciente tiver isso, ele tem gota. Tá? O diagnóstico é de certeza. Presença de cristal no líquido sinovial é sinônimo de gota. Muito bem. Aqui algumas alterações no raio-x, né? Vejam essas erosões ósseas aqui, com esse aspecto de saca-bocado, que a gente diz, parece que foi dada uma mordida aqui na articulação, e ficam essas erosões com umas bordas que são pontudas, assim, pontiagudas aqui. Outra erosão típica com essa borda pontiaguda. Então, o raio-x pode ajudar. O problema do raio-x é que ele só vai se alterar no paciente que já tem doença crônica, que já tem depósitos aqui, acúmulos de ácido úrico nas regiões periarticulares, que é o que a gente chama de tofo gotoso. Então, o raio-x vai mostrar essas erosões no paciente que tem gota crônica, gota tofácea crônica. Tá bem? Aqui é a imagem no ultrassom. Isso aqui é o que se chama de sinal do duplo contorno. Aqui a gente vê essa linha branca aqui mais grossa, é a cartilagem da articulação. Né? Essa linha hiperecogênica aqui é a cartilagem. E a gente vê que acima da cartilagem tem uma segunda linha, que a gente chama então de o sinal do duplo contorno, que é bastante característica, bastante específica da deposição de cristal dentro da articulação. Certo? Aqui a descrição da crise aguda, que eu já mencionei antes para vocês. E aqui o nosso paciente com gota, né? Esse é o aspecto da articulação do paciente com crise de gota, a crise de podagra, né? A articulação fica inchada, fica vermelha, né? Se a gente encostar a mão aqui, a gente vai perceber que tem aumento de temperatura local, então a articulação está quente, né? E geralmente é um homem gordinho, né? Gosta de beber bastante cerveja, gosta de comer carne. Isso tudo a gente vai ter que abordar depois com o paciente na hora que for discutir tratamento desse problema, né? Muito bem. O paciente tem a crise, ele sai da crise e ele entra num outro estágio da doença, que é o que a gente chama de período intercrítico, que eu já mencionei antes para vocês, onde o paciente, basicamente, ele é assintomático, ele não sente absolutamente nada, né? Esse período intercrítico, às vezes, dura anos, até que o paciente tenha uma segunda crise, mas a grande maioria dos pacientes vai ter novas crises, né? Dificilmente o paciente vai ter uma única crise de gota na vida e nunca mais vai ter. A maior parte dos pacientes vai ter uma segunda, uma terceira crise. Mas entre as crises, o paciente é completamente assintomático. Tá bem? Com o passar do tempo, como tá dito aqui, o paciente que não se trata, essas crises começam a se tornar mais frequentes, mais duradouras, e começam a acometer mais de uma articulação ao mesmo tempo. Tá bem?
até que o paciente entra na fase última da doença, que é a gota tofácea crônica, que geralmente acontece cerca de 10 anos depois do primeiro episódio agudo. O paciente tem dor permanente, né? Não tem mais períodos livres de dor. As articulações estão sempre inchadas, sempre doídas, né? E o paciente fica com um quadro que está mostrado aqui nessa foto, né? Uma poliartrite simétrica, né? Pegando pequenas articulações das mãos, dos punhos, e esses nódulos grandes aqui, que no caso aqui são grandes, mas eles podem ser pequenininhos e dispostos somente por exemplo, no pavilhão auricular do paciente. Isso aqui é o que se conhece por tofo gotoso, tofo de ácido úrico, né? Aqui nos cotovelos, tá bem? Muito bem. O ideal é que o paciente não chegue nessa fase aqui, né, pessoal? Porque aqui já é muito mais difícil de reverter o quadro. O paciente já está numa fase crônica e vai ficar difícil conseguir ajudar esse paciente. Muito bem. Tratamento. Tratamento nós não vamos falar, pessoal. O tratamento vai ficar para o próximo semestre. Tá bem? Eu acho que era isso.